Hoje, 27 de março, vamos conversar sobre quem tem medo do pensamento socialista. Antes de iniciarmos nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar uma joinha no vídeo e encaminhar esse vídeo para seus amigos. Obrigado. Bom, este tema surgiu porque alguns amigos que viram o vídeo anterior e que são proprietários de pequenas empresas vieram me perguntar como ficariam suas empresas no sistema socialista. Para responder esta pergunta, vamos analisar alguns aspectos. O primeiro aspecto é o tamanho da empresa. Quando se fala que o sistema capitalista ele é concentrador de renda e, portanto, provoca desigualdades sociais e econômicas na sociedade, estamos falando das grandes empresas e nas fortunas milionárias que essas empresas acumularam, com a exploração da força de trabalho dos trabalhadores. Bom, vamos analisar mais uma vez o quadro de desigualdade social no Ceará. Segundo o IBGE, apenas 3,6% da população do Ceará possui uma renda acima de 5 salários mínimos. Bom, então eu lhe pergunto, quantos microempreendedores individuais, quantos micro e pequenos empresários, depois de pagar todas as suas despesas, conseguem ter um faturamento de até 5 salários mínimos? Os microempreendedores individuais, eu posso afirmar com certeza que nenhum. O microempreendedor individual ele surge para resolver dois problemas. O primeiro era tirar da informalidade as pessoas que tinham alguma atividade econômica não legalizada, oferecendo algum benefício. Também porque depois da reforma trabalhista, durante o governo Temer, alguns patrões, para não ter vínculo empregatício com seus empregados, exigem que o trabalhador abrisse o MEI e pague o trabalhador como serviço prestado, e não como salário. Muitos desses trabalhadores passam a receber menos de um salário mínimo. É o caso, por exemplo, dos entregadores de delivery. A empresa considerada MEI só pode ter no máximo um empregado, e o seu faturamento anual não poderá ultrapassar R$60 mil ou R$5 mil por mês. Como o valor do salário mínimo é R$1.100, 5 salários mínimos totalizaria 5.500, portanto acima do que o MEI poderia faturar. Mas é importante lembrar que quando se fala em faturamento, está incluso aí todas as suas despesas, como funcionário, aluguel, energia, água, transporte, telefone, internet, entre outras, Considerando que essas despesas atingem uma faixa de R$3 mil mensais, o lucro deste empreendedor é de R$2 mil mensais. Portanto, bem abaixo dos 5 mil que a gente está analisando no caso do Ceará. É bom lembrar também que muitas vezes outros membros da família participam das atividades do MEI, e das microempresas, como mercadinho, de bairro e tal, tornando-se esta a renda da família e não apenas de um indivíduo. Considerando que uma família padrão de 4 membros, um casal mais 2 filhos, a renda per capita dessa família seria de apenas R$500 mensais. Bom, é bom lembrar também que no Brasil, segundo o IBGE, existem mais de 38 milhões de trabalhadores informais, estando incluído nesses 38 milhões, 11 milhões de empregadas e empregados domésticos, sem carteira assinada. Portanto, embora receba o nome de empreendedor, os 11 milhões enquadrados no MEI estão mais próximos da realidade econômica dos trabalhadores informais e da grande maioria dos trabalhadores formais do que do grande empresário, grande capitalista, que este sim, ele tem motivos para resistir a uma transformação social, econômica e política que certamente ocorrerá caso os trabalhadores assim desejem. O microempreendedor individual, proprietário de uma pequeno negócio, ele não tem o que temer, porque em uma sociedade socialista a riqueza produzida pelos trabalhadores retornaria à sociedade através de um serviço público gratuito e de qualidade, e uma economia voltada a atender às necessidades de todos, e não apenas de uma minoria, aumentando também o rendimento de todos os trabalhadores. Os críticos do socialismo costumam dizer que os comunistas, os socialistas gostam de pobreza e que o país não possui riqueza suficiente para dividir e todo mundo vai ficar pobre. Para estas pessoas, é bom lembrar que na pobreza o Brasil já está, para quase 95% da população. O que a esquerda deseja é dividir a riqueza que está concentrada nas mãos de poucos. Vejamos como está a concentração de renda no Brasil.
Esse quadro já mostrei no vídeo anterior. Vamos calcular a renda média mensal de uma família de 4 pessoas, um casal mais 2 filhos. Como podemos ver, atualmente a família dos 10% mais pobres teria uma renda mensal de R$ 926,32, enquanto a família dos 10% mais ricos teria uma renda mensal de R$ 49.672, ou seja, mais de 53 vezes o que recebem os mais pobres. Vejamos agora se a riqueza produzida no país, ou seja, o PIB, fosse dividido igualmente pela população. O resultado seria R$ 34.737,60. Dividido pelos 12 meses, daria R$ 2.894,48. Multiplicando por 4, que seriam os membros da família, teremos R$ 11.579,20. Esse valor é 12 vezes e meio a mais que os 10% mais pobres recebem no Brasil hoje, e certamente mais que muitos pequenos e médios empresários brasileiros lucram em suas empresas. Você pode me perguntar, todo mundo vai ganhar salário igual? Claro que não. Esse cálculo é para percebermos o quanto de renda é negada aos trabalhadores pelo sistema capitalista. O salário, porém, obedecerá a critérios a serem decididos pela sociedade, através das instituições democráticas, dentre as quais o grau de instrução, o tempo de serviço, o grau de responsabilidade do cargo que a pessoa ocupa, entre outros critérios. Você podia perguntar, e aí, Adjair, as empresas passarão a ser estatais, todas? As empresas, na verdade, elas deixarão de pertencer a um único indivíduo. Eles passarão a pertencer àqueles que realmente são responsáveis pelo funcionamento dela. Quem são? Os trabalhadores. Como o Estado será administrado também pelos trabalhadores, as empresas poderão ser estatais ou cooperativas de trabalhadores. Só dessa forma é possível implementar uma sociedade com justiça econômica e social. E o pequeno negócio, você podia perguntar, Bom, cada país ele deve encontrar formas de funcionamento dessas empresas. Atualmente, muitas delas são familiares. Empresas que trabalham, os pais, os filhos, na mesma empresa, como acontece em muitas mercearias de bairro, borracharias, lanchonetes, chaveiros, entre outras atividades aí, e que não sofreria nenhuma mudança, já que não existe nenhuma relação patrão-empregado. Os microempreendedores individuais, que representam quase 11 milhões no país, que muitas vezes são pequenos negócios que funcionam na própria residência, como a produção de doces, salgados, bolos, que são produzidos por encomenda, ou conserto de roupas, que são feitos por uma única pessoa, poderiam continuar funcionando sem nenhum problema, pois esse tipo de atividade não deve ser a preocupação de um Estado socialista, que deve preocupar-se com a produção das indústrias de base, de bens duráveis, de bens de consumo, com a produção de alimentos, e com a prestação de serviços públicos de qualidade, na educação, na saúde, na segurança, no transporte, entre outros serviços que são responsabilidades do Estado. Em Cuba, por exemplo, que é um país que após anos de embargo econômico patrocinado pelos Estados Unidos da América, tem como sua principal fonte de renda o turismo. Ele lá oferece o aluguel de quartos em casas para turistas. Essas casas elas são cadastradas pelo Estado. Precisa oferecer ao turista um padrão mínimo de qualidade. Esse tipo de hospedagem é muito procurado por turistas que querem conhecer mais de perto a realidade do povo cubano e não apenas as suas belezas naturais. Bom, e por falar em Cuba, é bom lembrar que mesmo sendo impedido de manter relação com quase todos os países capitalistas do mundo, por conta do embargo econômico realizado pelos Estados Unidos, e sendo ameaçada, sofrendo diversos tipos de atentados e invasão militar, o país, que tem um território menor que o estado do Ceará, não possui nenhum morador de rua, pois todos têm casa para morar e não possui nenhuma criança pedindo dinheiro na rua. Tive a oportunidade de ver isso com meus próprios olhos quando estive em Cuba em 2006. Cuba também é conhecida por oferecer uma educação e serviços de saúde de excelente qualidade. Isso é reconhecido internacionalmente, tendo inclusive uma faculdade de medicina exclusiva para 10 mil alunos estrangeiros, que após se formarem em Cuba, sem pagar nenhum centavo,
né, eles retornam a seus países para exercer uma medicina comprometida com o auxílio às pessoas mais pobres. Este espírito solidário é uma característica dos países socialistas. Cuba já enviou a vários países do mundo delegações de médicos para atender populações vítimas de desastres naturais. Bom, pessoal, não é o objetivo desse vídeo responder a todas as perguntas sobre um possível Brasil socialista, até porque esse é um tema que pode ser abordado sob diversos ângulos, né? Mas acho que você concorda comigo que o atual sistema, o sistema capitalista, não pode e nem é o seu objetivo melhorar a vida das pessoas. Muito pelo contrário, né? O sistema capitalista tem como seu principal objetivo, né, o acúmulo de capital na mão de poucos indivíduos. Só para lembrar, segundo a Oxfam, no mundo existem 2.153 pessoas, 2.153 pessoas que possuem uma riqueza equivalente a 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Também é bom a gente lembrar que isso representa 60% da população mundial, ou seja, 2.153 pessoas possuem a riqueza equivalente a 60% da população mundial. Lembrando que a população mundial é de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Se o sistema capitalista já é, por essência, um sistema que reproduz, né, desigualdade, né, e pobreza para a maioria da população, a situação piora mais ainda, né, quando temos um governo que, diante de uma pandemia terrível, que já matou mais de 300 mil pessoas, insiste em aplicar uma receita neoliberal. Mais do que nunca, a presença do Estado poderia salvar vidas, empregos e retirar micro e pequenas empresas da beira da falência, através de ações concretas, isenção de pagamento de taxas e impostos, empréstimos, né, com juros baixos, carências de 1 ano para pagamento da primeira parcela, podendo inclusive ser prorrogado dependendo da situação da pandemia, adoção de um auxílio permanente a todas as famílias cadastradas no Bolsa Família, né, de pelo menos um salário mínimo, né. Sobre a viabilidade deste auxílio, conversaremos no próximo vídeo. Tá? Estas não são propostas socialistas, mas ao contrário, né, são propostas que qualquer economista que siga o pensamento keynesiano poderia propor, que é um liberal e, portanto, um capitalista. Temos um presidente que, além de ser um fantoche dos interesses neoliberais do sistema financeiro, é um genocida que fez de tudo para não combater a pandemia da Covid. Ele desdenhou da pandemia, chamando de gripezinha. Ele desdenhou do sofrimento das vítimas da Covid, com várias declarações, né, estúpidas. Ele, além de ser contra todas as recomendações da área científica, como o uso da máscara, o distanciamento social e até da aplicação da vacina, ele resolveu virar garoto propaganda de um tratamento preventivo com medicamentos que a comunidade científica não aprovava, né, e que agora está aparecendo suas consequências, sequelas do fígado e até a morte de pessoas que acreditaram no presidente da República. Ele confrontou com prefeitos e governadores que aplicaram políticas de restrição de circulação através do fechamento parcial total das empresas para evitar aglomerações e maior contágio das pessoas. Ele demorou a realizar as compras das vacinas da Covid e de repassar recursos para os estados e municípios destinados à compra de utensílios e equipamentos de combate à pandemia. Enfim, se estamos nessa situação, a responsabilidade é do atual presidente da República e dos seus ministros. Só há uma forma de sair da crise econômica que o país se encontra: aplicar as medidas que citei anteriormente e aplicar no combate à Covid, o que foi feito em vários países do mundo e que deu certo: vacinação em massa e lockdown para evitar aglomerações. Quanto mais rápido diminuirmos as aglomerações e vacinarmos a população, mais rápido retomaremos a normalidade econômica. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se você gostaria de fazer algum comentário, teria o prazer em receber. Se gostou, encaminhe aos seus amigos. Um abraço e até o próximo sábado.